Olá, queridas filhas amadas, que bom podermos estar aqui novamente nessa segunda-feira com o nosso propósito do Tea and Bible, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Nós observamos que tudo que mexe com a nossa rotina, isso vai levando e vai determinando quadros de ansiedade. Então, nós vamos pegar a nossa Bíblia agora e vamos ler no Salmo 137, no versículo 1 ao 4, que ele diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então, o que ele está falando aqui? A Babilônia, ela foi um dos grandes impérios da história do mundo. Quando esse salmo, então, ele foi escrito, os judeus ali já viviam no exílio, mas viviam no exílio involuntário. E aqui, quando ele fala em Salmos, que junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Então, aquelas lembranças de Sião, elas eram tão dolorosas para eles, que estavam cativos no meio estrangeiro, como está em Salmo também 42, do versículo 1 ao versículo 3. E eles penduraram as nossas harpas. Os levitas, eles pararam de tocar, pararam de cantar, e eles só choravam por causa da crise real que mudou o dia a dia deles, É muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, Aqui, tudo estava girando em torno do pensamento. Então, quando nós pensamos de uma forma rápida, de uma forma que está desconectada e sem direção, aí nós geramos, então, a ansiedade. Então, ela é gerada principalmente quando a velocidade do pensamento está acelerado e leva à confusão. No Salmo 55, no versículo 4, diz que o meu coração está acelerado. O que quer dizer se o meu coração está acelerado? Ele está em taquicardia. Os pavores da morte me assaltam. Ele está em pânico. Então, são todos os sintomas da ansiedade, a taquicardia, o pânico. Ali no versículo 5, ele diz: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então, ele é um outro sintoma, que é o medo. Então, você veja quantos sintomas nós já tínhamos sido descritos na Bíblia, nesse Salmo, no 55, e no versículo 6 ele diz: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até eu encontrar um repouso, que é aquela vontade de fugir. Então, esses são alguns sintomas que nós encontramos direcionados, então, à Bíblia. Alguns motivos, eles desencadeiam a ansiedade. Por exemplo, o estilo de vida da família, esse é um fator que ele pode também gerar ansiedade. O próprio temperamento da pessoa, os traumas, as coisas que desencadearam a ansiedade, pode ser um trauma físico, um trauma verbal, determinados gatilhos, como por exemplo, o entardecer para algumas pessoas, que é aquela passagem, do dia para a noite, ele causa sim para algumas pessoas, ele é um fator de ansiedade. Então, hoje, quando nós falamos sobre o vírus, também sobre as variações, sobre vacinas, então, a ansiedade, ela vai roubando os teus pensamentos e ela vai matando, então, a nossa essência. Mas, nós temos ferramentas para a gente estar lidando com essa ansiedade. Então, nós precisamos
gerenciar os nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós estamos pensando, nós temos que estar gerenciando, para que na nossa mente nós só tenhamos coisas boas, né? Então, pensar em coisas que já aconteceram com você, coisas boas, né? Tirar aquelas coisas ruins, buscar em sua mente sempre aqueles motivos para se alegrar, que são as janelas light, né? Porque nós temos vivido tantas coisas, mas em meio a tantas coisas boas, né? Nós temos que orar e nós temos que suplicar a Deus através até da segunda Crônicas do 20, do 6 ao 12, nós temos lá oração e súplica. Muito bom, você leia, né? Medite nessa palavra e procure ajuda se você estiver passando por um quadro de ansiedade, porque a ansiedade ela é uma doença e a ansiedade ela vai virar uma depressão. Então, procure ajuda, não fique sozinho, né? Venha, converse, nós estamos aqui para ajudar você. E hoje, o nosso Teen Bible, nós vamos falar do chá de alecrim. O alecrim é uma erva da região do Mediterrâneo e ela tem, assim, muitos benefícios. Eu até tenho o alecrim aqui, uma mudinha desse alecrim plantado aqui no vasinho. Depois a gente vai chegar aqui mais perto para você ver, né, a mudinha do alecrim. E ela traz muita saúde e o nome científico, então, do alecrim, ele é a Rosmarinus officinalis, né? E ele também é chamado da erva da alegria. E os seus óleos essenciais, eles favorecem a produção dos neurotransmissores responsáveis por aquele bem-estar das pessoas. Então, ela também é usada como aromatizante para ambientes, né? E na culinária também ela é muito utilizada, porque é colocado nas batatas, até para você fazer um tempero, temperar uma carne, também é utilizado. Como o alecrim ele contém propriedades digestivas, diuréticas e antidepressivas, ele serve para auxiliar também na digestão dos alimentos e para o tratamento das dores de cabeça. Qual que é o benefício, então, que nós observamos quando nós estamos utilizando o alecrim? O alecrim, ele diminui muito aquela distensão abdominal causada por gases, né? Ele melhora a atividade anti-inflamatória. Nós podemos pensar também que o chá de alecrim, ele tem um efeito diurético. Então, se você toma um chá de alecrim, você também vai ter um efeito diurético. Como é que ele melhora, então, o alecrim? A sua digestão, vamos começar por aí, né? São vários benefícios, mas eu acho que essa melhora da digestão ela é muito interessante. Então, ela é uma erva que ela é muito rica em vários minerais, como potássio, cálcio, magnésio, fósforo. A ingestão dessas vitaminas e minerais, ela favorece, então, a perda de peso por ela ter uma ação diurética através desses minerais, né? O chá de alecrim, ele é muito digestivo e alivia, então, aqueles sintomas da má digestão. Quando nós temos, assim, aquela produção de gases muito grandes e aqueles problemas também como azia, diarreia e constipação, ele também pode ser utilizado. Ele tem propriedades antibacterianas e ele ajuda no combate do tratamento daquela gastrite que é causada pelo H. pylori. Melhora então o sistema nervoso. Então o alecrim, ele melhora o sistema nervoso, ajudando a prevenir sintomas então como a ansiedade e a depressão. Então, como eu já falei, a ansiedade ela vem antes e depois o sintoma, quando ele começa a piorar, ele leva a quadros de depressão. O alecrim, então, ele também ajuda por relaxar, por acalmar os nervos, né? Então, por isso que nós usamos também esse chá de alecrim
no início da noite para relaxar a musculatura e melhora também o fluxo sanguíneo, e isso leva a uma melhora da concentração, do raciocínio. Ele contém um ácido que é chamado de carnósico, e esse ácido tem propriedades antioxidantes, essencial então para o sistema nervoso, e ajuda também a lidar com as situações de estresse e também para quem está com aquela estafa mental. Então, a gente vê assim muitos benefícios dentro dessa erva, né, que é tão, acho que pouco falada. Ele é um antioxidante, então ele é rico então em ácidos antioxidantes, como o rosmarínico, que ele vem já do nome, né? O cafeico e o carnósico, que ajudam a melhorar então esse sistema imunológico, prevenindo as infecções e melhorando também até a saúde da pele, e um dos fatores é a prevenção do câncer. Auxiliam na menstruação, aliviando as cólicas menstruais, tratamento de hemorroidas, né, quando elas estão inflamadas, alivia a dor da artrite. Então, o alecrim, ele tem uma propriedade muito rica, que é a propriedade anti-inflamatória e analgésica. E isso ajuda a aliviar muito as dores e problemas da artrite. Também ajuda para dor de cabeça e para quem tem a gota. Então, para aliviar as dores, você pode utilizar também as compressas com alecrim, ou numa farmácia de manipulação, fazer tintura. Também que a tintura também ajuda, ela é mais concentrada do que o chá. Então você usa também as compressas para entorses, para contusões, elas podem ser utilizadas sim. Ele tem efeito colateral, também tem efeito colateral, e ele também é contraindicado para grávidas, como a gente sempre fala, para lactantes, para quem tem, por exemplo, você usou muito chá, né? Então eu sempre digo que você tem que usar a concentração certa. Sempre antes de usar esse chá, você deve procurar o teu médico, você deve fazer uma consulta, né, para saber se você pode estar utilizando essa erva ou não. Mas um dos fatos é que um dos efeitos colaterais são a diarreia. Ele pode dar reações na pele quando você toca então na planta, então algumas pessoas são alérgicas, né? Ele pode, em ingestão aumentada, dar vômitos, diarreia, né? Pode irritar os rins também. Ele deve ser usado com cuidado para aquelas mulheres que têm sangramento no útero, né? Então você tem que cuidar disso também. E abaixo de 12 anos não é indicado, né? Homens com problemas de próstata também não devem usar, e já com alergias, que é um efeito adverso, né? E pessoas que já tiveram crises convulsivas, a gente sempre pede para que não tome o chá do alecrim, porque ele trabalha, ele mexe com o sistema nervoso. Então, isso que nós estamos dando aqui são apenas algumas dicas, mas você deve sempre, antes de tomar, cuidar, né, para que você não tenha, assim, não tome em excesso, por tudo que é em excesso ele vai fazer mal. Então, o chá do alecrim, ele é feito muito facilmente. Nós utilizamos, então, numa infusão de mais ou menos 300 ml de água. A água ela deve ser filtrada e a água deve estar fervida para você estar utilizando. Então, nós colocamos uma base de uns 300 ml de água, nós colocamos 2 raminhos, então, do alecrim. Mas, se você não tem o alecrim plantado, você pode estar utilizando o alecrim seco. Não sei se dá para ver aqui. Deu para ver, sabe? Deu. Então, é o alecrim seco desidratado, né? E você usa ele, então, uma xícara. Como é que nós usamos? Nós usamos sempre o chá após as refeições. Como ele é
digestivo. Nós vamos estar utilizando, nós podemos utilizar 3 vezes ao dia, mas ele tem um melhor efeito se ele for usado após as refeições. Ele também pode ser utilizado, né, como eu já falei, que como a gente usa as ervas, né, então para temperar as batatinhas, para temperar a carne, para fazer um assado, fica muito saboroso. Então, aqui está o nosso chá de alecrim. Eu usei aqui, você pode adoçar, eu estou adoçando com um torrãozinho de açúcar, né? Para ficar mais gostoso, mais relaxante e mais calmante. Mas o certo é a gente estar usando o chá sem a utilização de açúcar ou adoçante. Então, eu espero que você tenha gostado, né, dessas dicas que nós demos hoje sobre o chá de alecrim, os seus benefícios, quantos benefícios, né? E como nós sempre fazemos, nós vamos agora sortear. Nós ganhamos então essa chaleirinha infusora, que tá uma gracinha cor-de-rosa, né? Da Carolina. Então a Carolina Maia, que tá sempre aí com a gente no nosso encontro com a convidada, né? Ela nos doou então para fazer o sorteio dessa chaleirinha infusora. Então minha editora vai sortear, você fica aí na expectativa de ganhar a chaleirinha. Vamos ver quem que ganhou. Opa, caiu no chão aqui. A Laura Psicóloga ganhou a chaleirinha. Aí a Sara depois vai mostrar aqui o nomezinho. Parabéns para você, um beijo. E agora nós vamos sortear essa caneca aqui, que eu acho que ela é muito maravilhosa. Porque você pode fazer o teu chá aqui e ela não esquenta, ela é uma caneca de vidro duplo. Você pode pegar na xícara para fazer o chá e ela não esquenta. Então agora nós vamos sortear a canequinha, que é essa canequinha de vidro duplo, que é muito chique. É muito linda. Então fique aí no sorteio, fique aí torcendo. Quem ganhou? A Samanta Oliveira, a Samanta daqui de Guaratuba. Você veja, Guaratuba leva sorte nos sorteios que são feitos aqui. Samanta, um beijo para você, que Deus abençoe, você ganhou a canequinha. A Sara vai mostrar aqui, ó. Se você não é inscrito ainda lá no nosso canal, você corra lá e se inscreva. Você curta se você gostou. Você compartilhe, comente. Traga para nós o teu feedback, né? O que você está achando, o que você gostaria que nós estivéssemos falando ou até melhorando para a gente alcançar mais pessoas através dessas dicas. Então, eu desejo que você tenha uma excelente semana. E que Deus abençoe você e a sua família. Um beijo. Até o nosso próximo Tia Bible. Tchau, tchau. Até.